falar aqui sobre credenciamento no Corpo de Bombeiro. Credenciamento no Corpo de Bombeiro. Você sabe por que é importante o credenciamento de instrutor no Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, no caso? Para você de outros estados, para você fora do Brasil, quer se credenciar aqui no Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo? Fique nesse vídeo, nós vamos mostrar a importância, vamos mostrar como que é feito. Você dá um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. O credenciamento no Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo oficialmente iniciou em 2015, mas houve uma publicação anterior de uma lei 15.180, dando competência ao Corpo de Bombeiro para que ele credenciasse as escolas e instrutores em formação de bombeiro civil. Fique bem claro, formação de bombeiro civil. Eu quero fazer uma norma regulamentadora. Posso fazer em empresas que não sejam credenciadas no Corpo de Bombeiro. Segue a regra da ANR. Mas é claro, se você é bombeiro civil e faz um curso de ANR com uma empresa credenciada no Corpo de Bombeiro, o seu certificado tem mais valor. Até porque o instrutor dessa norma regulamentadora, seja ela qual for, ele provavelmente vai comprovar a proficiência, porque ele é um instrutor credenciado no tema, no assunto. Um exemplo, o instrutor credenciado como salvamento terrestre no Corpo de Bombeiro, ele tem aula de espaço confinado, então ele vai ministrar, ele está capacitado com proficiência comprovada por um órgão para ministrar aula de espaço confinado. E aí você olha lá a NR 33, está escrito o que lá? Que o curso de NR 33 tem que ter um instrutor proficiente. Como que você vai comprovar proficiência em espaço confinado? Trabalhando em espaço confinado, tendo cursos de NR 33 anteriores, realizando resgate, práticas em espaço confinado. E qual a outra forma de você comprovar a proficiência de uma maneira legalizada e enfática? Sendo instrutor de salvamento terrestre. Porque o Corpo de Bombeiro, um órgão oficial do Estado, ele credenciou você. Você apresentou os requisitos para ser instrutor nessa disciplina. Então, está comprovada a proficiência pelo credenciamento. Então, veja como é importante o credenciamento do instrutor. O credenciamento do instrutor vai habilitar você a ser instrutor proficiente também. Para a formação de bombeiro, é exigido que você esteja credenciado no Corpo de Bombeiro. Para a reciclagem de bombeiro civil, é necessário. Então, o seu nome, quando você é credenciado, o seu nome aparece no site do Corpo de Bombeiro, ok? Aqui, credenciamento, tá vendo? Aqui no caso, eu sou credenciado em todas essas disciplinas. É isso que nós fazemos aqui. Nós estamos sempre capacitando instrutores, desde 2014, e credenciando aqui no site do Corpo de Bombeiro. Como que nós pesquisamos? Bom, como que fazemos a pesquisa para saber se um instrutor realmente está credenciado? É simples. Você entra, pode pesquisar no Google, né? Credenciamento do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Escreveu lá, vai aparecer essa tela. Você clica aqui, ó, em pesquisa pública. E aí você coloca aqui o nome da pessoa. No caso, eu vou colocar aqui meu nome. Não precisa nem pôr o nome todo. Você seleciona instrutor de bombeiro, pessoa física, meu nome, e aí você põe para pesquisar. E aí vai aparecer o nome pesquisado.
Vou mostrar aqui, porque pode ser que na tela anterior não mostrou. Aí aparece aqui, quando você for pesquisar, o nome do instrutor e as habilitações legais que ele tem, está aqui, beleza? Habilitações legais para ser instrutor. Aqui no caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 habilitações para ser instrutor. Precisa de um certificado de técnicas de ensino e ter um ensino médio completo, só isso, para que você esteja credenciado, tá certo? E essas certificações, primeiro socorro, atividade operacional, equipamento de combate a incêndio, EPI, EPR, prevenção e combate a incêndio, produtos perigosos, aumento de altura, aumento terrestre, fundamento de análise de risco. Nós fazemos todas essas habilitações, nós fazemos todos esses cursos. Nós avaliamos o seu currículo, certificados anteriores, fazemos a homologação por competência dessas certificações, tá certo? E aí você vai se tornar um instrutor proficiente para essas atividades aqui. Nessas disciplinas, você vai poder ministrar aula de normas regulamentadoras, como proficiente, de primeiro socorro, lei de UCA, tudo como proficiente. Você vai assinar o certificado como instrutor credenciado no Corpo de Bombeiros. Isso é um plus na sua carreira, tá certo? Então, é assim que é o credenciamento aqui no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Alguma dúvida, entre em contato conosco aqui no telefone WhatsApp aqui nosso, 947601155, e venha ser um instrutor de bombeiro, venha ser um instrutor proficiente de norma regulamentadora, instrutor proficiente dos cursos profissionalizantes. Veja, os cursos profissionalizantes, na modalidade livre, eles podem ser ensino à distância, ensino semipresencial, pode ser só online, ele pode ser cursos presenciais. Então, assim, o ensino profissional, curso livre, ele é autorizado pelo MEC, porém, ele não é regulamentado. Existe lá a previsão de autorização para esses cursos profissionalizantes, nível fundamental, então a pessoa, dependendo do curso, não precisa ter nem a formação do fundamental, basta ser alfabetizado. Exemplo, o curso de brigada de incêndio é um curso livre. Claro, ele tem uma regulamentação na instrução técnica do Corpo de Bombeiros, mas é um curso de capacitação livre do trabalhador. As exigências e requisitos são mínimas. Ele precisa ser alfabetizado, ter boa saúde e permanecer na planta. Isso é maior de 18 anos, é claro, porque ele precisa ter responsabilidade, né? Ninguém vai colocar uma criança, um jovem, um aprendiz, né, numa atividade de risco. Mas, veja, ele tem que ser orientado, esse jovem aprendiz, como proceder em situações de emergência. Mas ele não pode compor a brigada. Mas o treinamento ele terá que ter, porque a NR23, norma regulamentadora, diz que todos os colaboradores ali daquela empresa têm que ter treinamentos para situações de emergência, tá certo? Então, ele vai saber como acionar o alarme, como acionar a emergência, como sair do local e como operar os equipamentos, não tem problema nenhum. Então, o jovem aprendiz, ele vai ter esse conhecimento, porém ele não pode ser um brigadista legalmente, né? Porque ele é menor. Então, as ações de brigadista ali, como colaborador capacitado para situações de emergência, ele precisa ter responsabilidades civis e criminais, né? Então, precisa ser maior de idade, tá certo? Então, é muito importante essa questão aí dos cursos profissionalizantes. Eles são os cursos que mais empregam no Brasil, mais preparam a mão de obra especializada ali profissionalmente para emprego no mercado, tem fácil acesso, você consegue trabalho, né? Então, você se forma bombeiro civil, está com a reciclagem em dia, você vai ter eventos para conseguir uma grana extra, você já ingressa nessa atividade. Você faz um curso de socorrista também, já participa de trabalhos como condutor de ambulância, como resgatista socorrista nas rodovias. Você faz um curso
de treinamento de instrutor, e você é credenciado no Corpo de Bombeiros, você já pode criar a sua empresa, ser um empreendedor, você já pode ter empresas de consultoria, ter uma renda extra. Então, realmente, esses cursos profissionalizantes, eles não têm regra. E sempre eu lembro a vocês que as profissões no Brasil, elas não são, na sua grande maioria, legalmente regularizadas. Então, elas não têm leis. Né? São 69 profissões apenas que têm uma lei que restringe o exercício, porque a lei ela vem trazendo restrições. Então, o nosso ordenamento jurídico ele tem como base do artigo 5º constitucional que todo trabalho é livre, ressalvada aquelas que têm leis que regulamentam aquela profissão. Então, o objetivo nosso é que todos trabalhem em um serviço honesto, um serviço dentro dos padrões que o mercado exige, tem essa liberdade do exercício profissional, desde que ele não seja um exercício ilegal, né? Que ele não venha a cometer crimes, né? Por exemplo, vender jogo do bicho. Isso não é um emprego legalizado, né? Ele infringe leis. Mas todos os serviços lícitos, eles são livres, o exercício. Assim, aqueles que têm alguma regulamentação têm que cumprir. O Bombeiro Civil do Estado de São Paulo tem que cumprir a regulamentação da Lei 15.180, você precisa fazer o curso numa escola credenciada, com instrutores credenciados. Então, o exercício já não é tão livre assim, tem uma restrição. Então, precisa ter escola credenciada, instrutor credenciado. E aí você vai fazer o curso nessa escola e você vai exercer a atividade. Então, esse exercício já não é tão livre. Você não pode escolher qualquer escola, fazer um curso no Paraná. Não, você tem que fazer um curso numa escola credenciada de São Paulo para habilitar você a trabalhar aqui no estado de São Paulo. Então, isso é muito importante, a gente precisa entender que as capacitações de instrutores, ela não tem uma regulamentação de lei, mas ela tem a classificação brasileira de ocupação. Então, o Ministério do Trabalho, ele vai classificando as ocupações assim, de acordo com como elas vão surgindo, né? Dentro do mercado de trabalho. Então, o mercado vai mudando, vai criando outros tipos de atividade, a mão de obra modifica, especializações, tecnologias, e aí você vai criando novas funções dentro das empresas, das indústrias, e com isso o Ministério do Trabalho vai, dentro da portaria 397 de 2002, ele vai criando os códigos das funções, certo? E vai inserindo dentro desse manual de classificação, né, brasileira das ocupações. Então, o instrutor está lá, com seus requisitos, o instrutor de curso livre, o instrutor de curso técnico, o instrutor, professor de cursos de graduação. Então, eles têm lá um código brasileiro. O instrutor de bombeiro, além de ter a classificação brasileira de ocupação, que traz ali um regramento da função, uma orientação como se tornar instrutor e como trabalhar nessa função. Além disso, ele tem ainda na Convenção Coletiva de Trabalho, ele já tem lá os seus benefícios. Existe lá a função na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Bombeiros Civis, consta lá a função e a atividade de instrutor de bombeiro. E lá tem os benefícios, salário, a sua jornada de trabalho, tanto em toda a sua regulamentação sindical, né, para o exercício da função. Então, essas duas legislações, tanto a portaria que estabelece a classificação brasileira para instrutor, como a CCT, são documentos legais que comprovam a existência da função e os requisitos para exercício. Além disso, nós temos a NBR, né, a NBR instrutor, que estabelece os requisitos para ser instrutor de acordo com a norma da ABNT. Então, esses documentos é que vão comprovar a legalidade e
os requisitos para se tornar instrutor aqui em São Paulo. Então, credenciamento do Corpo de Bombeiro, a CCT, a CBO, Classificação Brasileira de Ocupação para Instrutor, nós já falamos aqui, e a NBR nova, né, da ABNT, que estabelece quem pode ser instrutor, né, aqui de acordo com a NBR. Claro que a NBR ela está falando em cursos que tem como referência a NBR. Então, eu vou fazer um curso de referência, com referência na NBR, aí eu tenho que usar, lógico, a NBR de instrutor deles, né? Terei que usar essa NBR. Então, a NBR 17039, ela foi editada em 2022 e ela fala sobre qualificação profissional de instrutor de bombeiro, civil e brigadista, requisito e procedimento. Veja, ela tem ali a orientação, a norma da BNT, ela não é uma lei, mas ela recomenda, ela tem ali força de lei, se ela tiver citado em uma lei, né? E ela fala quais são as exigências para ser instrutor, né? No caso aqui, ela não estabelece carga horária, né? Para quem quer ser instrutor, mas ela estabelece quais são as categorias ali, né? Ou as unidades de competência para ser instrutor, tá certo? Então, nós vamos estar falando sobre essa NBR no próximo vídeo, né? Então, nós vamos falar da NBR 17039. Acompanhe aí o nosso canal e fique atualizado sobre a qualificação profissional de instrutor de bombeiros civis e brigadistas, né? Requisitos e procedimentos, que é a NBR aí de 2022. Acompanhe aqui o nosso canal e qualquer dúvida, entre em contato aí com o telefone aí nosso, 947-60155, sou o Tenente Castro. Nós vamos credenciar você, se você tiver interesse, avaliando o seu currículo, seus certificados, vamos compor a carga horária que você precisa, vamos fazer a homologação das suas certificações de acordo com os requisitos para ser instrutor, e nós vamos colocar o seu nome lá no site do Corpo de Bombeiro, credenciado como instrutor, comprovando a sua proficiência, as suas habilidades e competências para ser um instrutor de bombeiro, tá certo? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a NBR 17039, sobre a qualificação de instrutor de bombeiro e brigadista pela ABNT, tá certo?